Boa noite, me chamo Aline Batista, sou estudante da Faculdade Santíssimo Sacramento e estou representando o grupo maior, composto por Raíssa Silva, Raíssa Prachedes, Stephanie Maielli, Stephanie Souza, Maria Eduarda Batista e estamos aqui com Gleide Daves. Ela que é graduanda em Serviços Sociais pela UFBA, ativista pelos direitos humanos e militante do Círculo Palmarino, que é um instituto de estudo afro-brasileiro. Seja bem-vinda, Gleide, e queria agradecê-la por ter aceitado o convite e queria dizer também que hoje estamos aqui para falar um pouco sobre intolerância religiosa. E queria saber um pouco mais sobre a sua religião e como o Candomblé te escolheu. Em que momento da sua vida você decidiu que essa seria a sua Aline e religião? equipe. Eu quero agradecer também a vocês, né, por terem me escolhido para fazer parte desse processo, né, de trabalho no qual vocês estão desenvolvendo, que é um processo muito bonito. É muito importante a gente falar sobre o processo da liberdade religiosa, né, de exercermos a nossa liberdade religiosa. Eu tenho uma história bem vasta em relação à religião. Eu já frequentei outras religiões, né? Já recebi estudo bíblico na minha casa, já frequentei o espiritismo, já fui católica por alguns anos. E o meu encontro com o candomblé foi um encontro político e também um encontro que eu poderia afirmar que me auxiliou no processo de saúde mental, né? Eu tive um irmão que era de candomblé, que faleceu de uma forma violenta, né? Virou uma estatística de números não respondidos aí, né, pela polícia. E eu começo a transformar esse luto em luta e eu passo também a ter algumas questões emocionais, algumas questões de saúde mental em virtude desse processo, né? Inclusive, esse é o alvo da minha pesquisa, né, na universidade. E depois disso, eu conheço pessoas que são da religião e sou convidada a ir para o jogo de Búzios para saber até onde esses danos na minha saúde mental tinham relação espiritual. E nesse momento eu sou acolhida, né, por uma comunidade de axé, por uma comunidade de Egbé, né? E aí eu consigo transformar essa luta, essa dor em um processo de encontro com a minha ancestralidade, porque na verdade ele é um espírito ancestral, né? E isso acaba me auxiliando, né, no processo de desenvolvimento da minha autoestima, no meu processo de enegrecimento. Então, o meu encontro com o candomblé acontece em 2017. Eu passo a frequentar a religião e depois eu sou iniciada, depois de algum tempo eu sou iniciada. Mas acontece mais ou menos nesse sentido, né? E aí eu queria De saber se encontros você já políticos. sofreu algum tipo de intolerância Sim, eu religiosa. sofri muitos episódios de violência, de racismo religioso, né? Eu gosto do termo racismo religioso porque o candomblé ele é muito específico. É uma religião de matriz africana, é uma religião que carrega um berço ancestral de pessoas que foram escravizadas e é uma religião que foi fundada por mulheres negras. Né? E isso traz conosco a marca do racismo numa sociedade que é racista estruturalmente. Né? E o processo de violência mais forte que eu sofri foi durante a minha campanha em 2020. Né? Além de ser uma militante do movimento negro feminista e ser uma estudante de serviço social, eu também sou co-vereadora da mandata Pretas por Salvador. E durante o nosso processo de campanha em 2020, eu estava de resguardo, eu tinha acabado de me iniciar. E esse processo de estar em campanha, estar em contato com muitas pessoas, me fez assim passar por alguns processos de violência dentro de espaços de poder. Existe uma negação, né, para conosco enquanto mulheres negras e enquanto uma mulher negra de candomblé que estava ali escancarando a minha religião através das minhas vestimentas, através do meu fio de contas, através do meu pano de cabeça. E isso fazia com que as pessoas me olhassem com nojo, né? Então, e negar esse lugar para mim. Mas como assim você é vereadora? Você fez feitiço para ganhar as eleições, né? De como assim, sabe? Existe até hoje uma negação desse lugar, né? Como se as pessoas de candomblé fossem pessoas violentas, pessoas que jogam sujo para conquistarem os seus espaços, né? Que na verdade são espaços que acontecem naturalmente para qualquer pessoa.
Então eu passei esse processo de estar em campanha, estar de resguardo foi sim um dos processos mais fortes, de maior enfrentamento religioso que eu passei. Eu sofri muitos episódios de violência, de racismo religioso, né? Eu gosto do termo racismo religioso porque o candomblé ele é muito específico. É uma religião de matriz africana, é uma religião que carrega um berço ancestral de pessoas que foram escravizadas e é uma religião que foi fundada por mulheres negras, né? E isso traz conosco a marca do racismo numa sociedade que é racista estruturalmente, né? E o processo de violência mais forte que eu sofri foi durante a minha campanha em 2020. Né? Além de ser uma militante do movimento negro feminista e ser uma estudante de serviço social, eu também sou co-vereadora da mandata Pretas por Salvador. E durante o nosso processo de campanha em 2020, eu estava de resguardo, eu tinha acabado de me iniciar. E esse processo de estar em campanha, estar em contato com muitas pessoas, me fez assim passar por alguns processos de violência dentro de espaços de poder. Existe uma negação, né, para conosco enquanto mulheres negras e enquanto uma mulher negra de candomblé que estava ali escancarando a minha religião através das minhas vestimentas, através do meu fio de contas, através do meu pano de cabeça. E isso fazia com que as pessoas me olhassem com nojo, né? Então, e negar esse lugar para mim. Mas como assim você é vereadora? Você fez feitiço para ganhar as eleições, né? Como assim, sabe? Existe até hoje uma negação desse lugar, né? Como se as pessoas de candomblé fossem pessoas violentas, pessoas que jogam sujo para conquistarem os seus espaços, né? Que na verdade são espaços que acontecem naturalmente para qualquer pessoa. Então eu passei esse processo de estar em campanha, estar de resguardo foi sim um dos processos mais fortes, de maior enfrentamento religioso que eu Gleice, isso é passei. muito Até triste, hoje. muito revoltante, né? Que as pessoas de religiões de matriz africana ainda passem por isso em um estado que se diz laico. E ainda mais em Salvador, que é o berço de história dos Com negros do certeza, Brasil. a gente vive num país em que 80% da população é negra, né? Se autodeclara negra, e essa declaração por si só, ela gera desigualdade de acesso, né? Porque quando o indivíduo ele se reconhece, ele se entende, ele se enegrece, ele compreende os processos de falta de acesso, os processos de falta de oportunidade, desigualdade econômica que ele sofre em virtude disso, né? E não é diferente com o Rufino, né? A gente vê um homem negro, um Ogã, né, tendo a sua religiosidade negligenciada, eu acho que pior, silenciada, né, um processo de violência muito grande, que vai contra a normativa da OMS, que não apenas delibera a questão do culto religioso como um direito, mas também entende que esse é um dos pilares que constitui a nossa saúde, né? A nossa saúde ela é fundamentada no bem-estar biológico, mental, emocional e sim religioso, né? E a gente vê que existem novenas, existem correntes de oração que são feitas dentro do hospital sem que pacientes permitam que isso aconteça, né? Existem capelas dentro de hospitais. Hoje você pode ir no Hospital Português aqui em Salvador, no bairro da Graça, e lá tem capela de oração, né? Tem um termo específico para quem é testemunha de Jeová, se autorresponsabilizar por não receber transfusão de sangue. Alguns pacientes vão a óbito em virtude disso, o que significa que a sua liberdade religiosa foi aceita. E por que que isso não acontece conosco, né? O nosso direito, ele é quebrado, ele não é respeitado, né? A Yalorixá de Jerônimo, ela tenta entrar no hospital, ela se identifica como sacerdotisa dele e ela não é permitida a acessar o espaço porque ela não é parente. Coisa que não acontece com pessoas de outras religiões, pastores, pastoras, são liberados de entrar nesses espaços. Então, é muito importante a gente falar como fazer essa comparação para entender que em momento nenhum a Yalorixá de Jerônimo quis furtar de um direito que ela não possui, muito pelo contrário.
né? Ela estava se baseando no direito da celebração religiosa, como recomenda a OMS, como recomenda a Constituição, e ela não teve esse direito respeitado, ao contrário do que acontece com outras religiões, né? Então, isso afeta a nossa sociedade no sentido de que impacta, né, na normalização da nossa celebração religiosa, demoniza os nossos signos, né? Desqualifica a nossa autoridade espiritual, a nossa autoridade religiosa, socialmente, né? Como que uma sacerdotisa que tem o seu local de poder reconhecido por uma instituição, né, que é a instituição afro, né, reconhece e autoriza que ela celebre cultos, que ela, inclusive, celebre casamentos, que ela celebre batizados, porque ela é uma líder religiosa, por que a autoridade dela é menos reconhecida que de um pastor? Né? Então, isso precisa ser problematizado. Isso precisa entrar com leis que tenham mais rigor sobre isso. A gente precisa de políticas públicas mais específicas, porque a gente não está falando de qualquer intolerância, nós estamos falando de racismo religioso. Né? Então, essas coisas precisam ir mais a fundo. A componente no do âmbito nosso das grupo, políticas Raíssa, que te segue no Instagram, acabou compartilhando seu perfil conosco. E lá nós podemos ver um pouco da sua luta diária. Inclusive um vídeo extremamente importante em que você mostra que o racismo religioso é uma questão de saúde pública, quando o paciente é negligenciado de estar com seu sacerdote. Gostaríamos que você relatasse um pouco aqui para a gente o caso de Jerônimo Rufino e como isso Com impacta na certeza, a sociedade. gente vive num país em que 80% da população é negra, né, se autodeclara negra, e essa declaração por si só, ela gera desigualdade de acesso, né? Porque quando o indivíduo ele se reconhece, ele se entende, ele se enegrece, ele compreende os processos de falta de acesso, os processos de falta de oportunidade, desigualdade econômica que ele sofre em virtude disso, né? E não é diferente com o Rufino, né? A gente vê um homem negro, um Ogã, né, tendo a sua religiosidade negligenciada, eu acho que pior, silenciada, né, um processo de violência muito grande, que vai contra a normativa da OMS, que não apenas delibera a questão do culto religioso como um direito, mas também entende que esse é um dos pilares que constitui a nossa saúde, né? A nossa saúde ela é fundamentada no bem-estar biológico, mental, emocional e sim religioso, né? E a gente vê que existem novenas, existem correntes de oração que são feitas dentro do hospital sem que pacientes permitam que isso aconteça, né? Existem capelas dentro de hospitais. Hoje você pode ir no Hospital Português aqui em Salvador, no bairro da Graça, e lá tem capela de oração, né? Tem um termo específico para quem é testemunha de Jeová se autorresponsabilizar por não receber transfusão de sangue. Alguns pacientes vão a óbito em virtude disso, o que significa que a sua liberdade religiosa foi aceita. E por que que isso não acontece conosco, né? O nosso direito, ele é quebrado, ele não é respeitado, né? A Ialorixá de Jerônimo, ela tenta entrar no hospital, ela se identifica como sacerdotisa dele e ela não é permitida a acessar o espaço porque ela não é parente. Coisa que não acontece com pessoas de outras religiões, pastores, pastoras, são liberados de entrar nesses espaços. Então, é muito importante a gente falar como fazer essa comparação para entender que em momento nenhum a Ialorixá de Jerônimo quis furtar de um direito que ela não possui, muito pelo contrário, né? Ela estava se baseando no direito da celebração religiosa, como recomenda a OMS, como recomenda a Constituição, e ela não teve esse direito respeitado, ao contrário do que acontece com outras religiões, né? Então, isso afeta a nossa sociedade no sentido de que impacta, né, na normalização da nossa celebração religiosa, demoniza os nossos signos, né? Desqualifica a nossa autoridade espiritual, a nossa autoridade religiosa, socialmente, né? Como que uma sacerdotisa que tem o seu local de poder reconhecido por uma instituição, né, que é a instituição afro, né, reconhece e autoriza que ela celebre cultos, que ela inclusive celebre casamentos, que ela celebre batizados,
porque ela é uma líder religiosa, por que que a autoridade dela é menos reconhecida que de um pastor? Né? Então, isso precisa ser problematizado. Isso precisa entrar com leis que tenham mais rigor sobre isso. A gente precisa de políticas públicas mais específicas, porque a gente não está falando de qualquer intolerância, nós estamos falando de racismo religioso. Né? Então, essas coisas precisam ir mais a fundo Como você no âmbito das acha que políticas deve públicas. ser combatido esse Eu acho que eu meio que já racismo respondi na religioso? pergunta anterior, né? Quando eu falei sobre o âmbito das políticas públicas, no que diz respeito à fiscalização da celebração religiosa, né? Da liberdade religiosa de culto nos espaços das escolas. A gente tem um caso recente de uma criança que foi hostilizada por seus colegas por estar com a cabeça raspada e a comunidade administrativa da escola não tomou medidas em relação a isso. Então a gente precisa impor obrigatoriedade no corpo curricular das escolas da Lei 10.635, né, de 2003. 10.639, desculpa, fui conferir. Da Lei 10.639 do ano de 2003, que diz respeito justamente ao ensino da cultura afro-brasileira nas escolas e da cultura indígena também. Né? Então, a gente precisa fazer a quebra dos estereótipos ainda na educação básica, porque a gente constrói um novo modelo de sociedade aonde a diversidade ela é bem aceita, porque ela é ensinada, porque ela é educada. Né? E políticas públicas que observem e que combatam os casos de racismo religioso. Né? Eu falo sobre a questão de uma delegacia que seja específica para casos de intolerância, porque os crimes de intolerância estão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais brutais, né? São terreiros que são depredados, são sacerdotes e sacerdotisas que são hostilizados e são impedidos de acessar os locais, são crianças, cada vez mais casos de crianças sendo maltratadas dentro das escolas. Né? Então, assim, é importante que a gente tenha rigor no campo das políticas públicas, porque a gente só consegue mudar uma cultura quando a gente muda a forma como as coisas são aplicadas. E uma das coisas que podem ser feitas em relação a isso é justamente Gleide, eu as queria te políticas públicas. agradecer novamente, eu e o nosso grupo, por ter aceitado o nosso convite e por ter a honra de ouvi-la, compartilhando suas experiências conosco. Esse nosso bate-papo foi muito proveitoso para os alunos da nossa instituição. Infelizmente, vamos ter que encerrar por conta do tempo, até porque esse é um assunto muito extenso e que tem origem histórica. Queria falar que não poderíamos ter escolhido uma pessoa melhor para Mais falar uma sobre o vez, eu é assunto. quem agradeço, né, pela participação com vocês aqui. Espero que vocês tenham sucesso aí na pesquisa de vocês. Espero que eu tenha conseguido colaborar o suficiente, né, que eu tenha dado material para que vocês, né, tenham o suficiente para a construção do trabalho, né. Fico feliz